Então, aula passada, já introduzi uma série de conteúdos já, tá? Que a gente já viu aula passada. A gente começou a falar de normalização. Semestre passado, vocês aprenderam a primeira forma normal, a segunda forma normal, a terceira forma normal, a quarta e a quinta. Eu falei para os meninos ontem que eu ia focar na primeira, na segunda e terceira, que é as principais, tá? Como uma revisão. A gente falou da primeira, a gente falou da segunda, paramos na terceira, tá? Então vamos lá, terceira forma normal. Uma entidade de da terceira forma normal, se além de estar na segunda forma normal, não existe a dependência transitiva entre a chave primária e os atributos que não pertencem a essa chave. Então, o que eu tenho que fazer para poder tornar uma entidade, uma tabela, dentro da terceira forma normal? Primeiro, ela tem que estar na segunda forma normal. Segundo, eu tenho que identificar dependências funcionais transitivas. Vamos lá. Ó. Se eu pegar esse exemplo aqui, ó, o atributo cidade, ele é transitivo. Ele não depende aí de CLI, né? Então, se eu pegar aqui, ó, pegar uma caneta, beleza? Se eu pegar a chave primária da tabela, que é o ID CLI, né? A ID do cliente, o nome do cliente está diretamente relacionado à chave primária. Só que a cidade não está, né? A cidade é uma informação que não tem relação. Essa relação aqui não existe. Então, ela é uma o quê? Ela é uma relação, ela é uma entidade transitiva, tá bom? Então, ela não pode existir aqui. O que a gente faz, então? Separe duas tabelas. Cria a tabela cidade, eu trago o nome da cidade para cá, né? Gera um ID para ela próprio, aí eu faço a amarração por chave estrangeira. A famosa foreign key, ou FK. Ok? Então, a terceira forma normal é basicamente isso daí. Eliminar dependências funcionais transitivas. Tá? Modelo físico. Bom, uma vez construído o modelo lógico, né? Que é o que é o modelo lógico? A gente levantou os dados, definiu as tabelas que tem que ter, colocamos aquele monte de atributos nas tabelas, aplicamos a primeira forma normal, aplicamos a segunda forma normal, aplicamos a terceira forma normal, aí vou partir para o modelo físico, ok? Então, uma vez construído o modelo lógico, que é mais abstrato, e representando o conjunto definitivo de tabelas, deve-se construir um modelo físico. Trata-se do resultado final. É o banco de dados físico, realmente, tá? É a visão, é a mais próxima que eu vou ter do banco implementado. Então, alguns cuidados que eu tenho que ter aqui. Verificar as restrições de integridade, por exemplo, chave primária, chave estrangeira. Se tiver alguma chave candidata, eu vou tratar a chave candidata, né? Dicionário de dados, volumetria. O que é volumetria? Tamanho dos campos, né? Decisões que eu tenho que tomar a respeito do, dependendo da configuração de hardware que eu tenho disponível, a parte de segurança, de proteção de dados, controle de usuário, ok? Em banco de dados maiores. Então, eu tenho que tomar uma série de cuidados nesse modelo físico para trabalhar com ele. Bom, então, por exemplo, repare esse aqui, ó, esse MERC, né? Eu tenho lá, estado tem N cidades, uma cidade tem N clientes, né? Um cliente pode solicitar N carrinhos de compra, um carrinho de compra tem N produtos, né? O carrinho possui N produtos no carrinho, e um produto pode estar em vários carrinhos diferentes, tá? Então, eu tenho um modelo lógico aqui. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou começar a falar um pouquinho do banco de dados já para vocês, mas não se preocupa não, tá? Não foi escrito na prática semana que vem. Semana que vem nós vamos pegar para instalar o banco de dados com vocês e começar isso na prática, tá? Então, por exemplo, ao que a gente for, tiver o nosso PostgreSQL instalado, a gente provavelmente, se estiver no laboratório, eles vão ter acesso a esse cara aqui, ó, tá? Então, se a gente pensar, PostgreSQL, tá? Esse cara aqui é o nosso SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Então, esse é o cara aqui, ó, que é o meu servidorzinho que vai gerenciar um banco de dados, ou vários bancos de dados, ok?
Para mim poder acessar esse banco de dados, né, eu preciso de alguma ferramenta, tá? Preciso de alguma ferramenta que vai conectar nesse servidor de banco de dados, ok? E vai me permitir acessar o que tem lá dentro para que eu possa manipulá-lo. Criar tabela, alterar tabela, excluir tabela, inserir um registro na tabela, alterar um registro da tabela, excluir um registro da tabela, tá? Fazer as operações corriqueiras do dia a dia. Então, se tiver no laboratório da FEF, por exemplo, a gente vai ter esse carinha aqui, ó, o PG Admin 3, tá? O PG Admin 3, ele é o programinha que me permite dar manutenção nos meus bancos de dados. Então, quando eu entrar no PG Admin 3, o que vai acontecer? Eu vou ter que conectar no meu servidor. Então, eu vou formar a senha lá, tá? Os programas de usabilidade está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois nós vamos ver a senha que tem no laboratório da FEF certinho. No laboratório da FEF, geralmente a senha é essa aqui, ó. Post de BA, tá? Essa é a senha do laboratório da FEF. Nós vamos ter essa senha do laboratório da FEF, vocês vão entrar nesse programinha aqui e vocês vão conseguir criar banco de dados, alterar os bancos de dados e manipular eles, tá bom? Quando a gente instalar na máquina de vocês esse banco de dados, provavelmente a versão que vai estar na máquina de vocês vai ser uma versão mais nova, tá? Já não vai ser o PGadmin 3 mais, vai ser o PGadmin 4. Vou tentar abrir para vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui rapidinho. Segundo. Abrir para vocês aqui. Vocês poderem ver o PGadmin já. Vamos mesclando um pouquinho de prática já. Aí semana que vem, saindo essa teoria, instalando esse banco de dados com vocês na máquina de vocês em casa, vocês terem em casa a ferramenta também. Já vamos trabalhar com isso daqui, ó. PGadmin, então. Repare que o PGadmin 4, funciona no navegador de internet, tá? Ó. Vocês estão vendo minha tela aí, moçada, certinho? Abre o som alguém e dá um feedback para mim. Sim, sim. Então, aqui, ó. Professor, fazer uma pergunta, Fala. aproveitando antes que eu esqueça. O PostgreSQL, ele é em modo texto, PostgreSQL, e o PGAdmin seria tipo uma interface gráfica dele, ou não? O PGadmin é uma interface gráfica que você dá manipular o dado do servidor. Mas eu posso acessar de modo texto também, tá? Existe uma ferramenta de modo texto que eu consigo acessar do mesmo jeito. Ok? Então vamos lá. Entrei aqui, o que vai acontecer? Ele vai pedir uma senha para mim. Ele tem a senha. Aí repare aqui, ó. Então eu tenho aqui minha interface PGadmin. Aqui eu tenho, ó, servidores, servers. Vou abrir aqui. Olha lá, ó, PostgreSQL 12. Tá? Ele tá com o X que tá desconectado. Aí ele pediu a senha para mim, ó, para logar nesse servidor aqui, tá? Esse servidor está na minha máquina local, no meu notebook instalado. Poderia estar num servidor de verdade, na minha empresa, na rede local da empresa. Poderia estar na internet, tá? Ele poderia estar em qualquer lugar. Então, vou logar nesse cara aqui. Vou logar aqui, botar a senha. Minha senha PostDBA é igual da FEF mesmo, que é padronizado. Então, repare o seguinte, ó. Olha quantos bancos de dados que eu tenho aqui dentro. Tá? É tudo banco de dados de aula que vai criando, vai dando aula. Então, tudo isso aqui é banco de dados. Tá? Ó. Então, dentro do servidor, eu tenho os databases, né? Aqui está o servidorzinho, aqui do database, e esse monte de banco de dados ali dentro. Se eu vir no servidor, ó, servers, tem o servidor configurado que eu estou logado nele aqui, ó. Se eu der o botão direito, propriedades, repare o seguinte. Vamos ver alguns detalhes aqui, ó. Por exemplo, ó, olha os comentários que está aqui no comments aqui já, ó. Files, barra PostgreSQL, barra 12, barra data. Então, C dois pontos, programa files, tá vendo? Esse diretório aqui, ó, que ele está me mostrando aqui, é o diretório onde esse servidorzinho de PostgreSQL que está na minha máquina está guardando os meus dados, tá? Então, esse diretório está guardando os dados para mim. Outras coisas interessantes para a gente ver, ó. Connection. Vocês não tiveram aula de redes ainda, mas vocês vão aprender isso também na aula de redes depois. Sempre que eu vou conectar no servidor, eu tenho que passar em qual máquina está esse servidor, tá? Bom, você já deve ter visto isso daí, porque você joga na internet, você já tem uma noção disso daí já, mas... Então, se eu tenho que conectar no servidor, eu preciso do quê do servidor? Eu preciso do número IP desse servidor, tá?
Como esse servidor de banco de dados está na minha máquina local, está no local, no meu notebook próprio, então o IP que eu estou usando é o localhost. O localhost, eu quero limpar tudo, filha. Limpar tudo minha luzinha aqui. Limpar a tela. Pronto. Bom, vamos lá. Então, ó, quando eu tenho um servidor, pensa assim, ó, eu estou na minha máquina aqui, né? A maquininha aqui, meu notebook, e eu estou numa empresa. Aí a empresa tem o servidor dela. E eu quero conectar lá, ó, o banco de dados lá da empresa. Então, essa máquina aqui, ela vai ter o número IP. Ah, 192, 168, 0, 1. Então, tem o número IP lá da máquina. Se meu banco está local, está na própria máquina que eu estou trabalhando, então eu uso o cara chamado localhost. Localhost, que na verdade é um IP chamado, que é um IP de loopback, que a gente chama, IP de teste, que é o 127.0.0.1, tá? Na verdade tem um IP por trás também lá, joia? Mas a máquina tem que identificar a máquina. Aonde está o servidor? Qual máquina? Pode estar no meu localhost, é a máquina local, ou pode estar no servidor qualquer. Ok? Bom, então eu quero logar no servidor de banco de dados. Já sei a máquina que ele está. No meu caso, está no localhost. Beleza. Só que pensa assim, ó. Pensa na máquina de vocês. Na máquina de vocês, a máquina, quando está na internet lá, logado na internet, a máquina de vocês tem um IP também, né? Que identifica a tua máquina com a rede. Beleza. Na tua máquina, quando está logado na rede, você vai estar lá com o teu joguinho aberto, o teu lá, o teu Dota aberto lá. Você joga Dota, né? O que você joga mais lá? O Free Fire de vocês aberto. Vai estar o navegador de internet aberto. Vai estar O LoL. o LOL aberto. O que mais está aberto na máquina de vocês? Então, assim, vocês vão ter vários programas abertos ao mesmo tempo e todos vão estar usando a internet, não vão? Vão, ok? Agora pensa comigo. Se eu tenho aqui o LOL, o Dota, tudo rodando aqui, ó. Teu navegador de internet. Eu tenho o antivírus atualizando lá. Como é que a internet, ou os programas da internet, sabe que a minha máquina, né, que tem o IP dela lá, qualquer que seja da internet dela lá, o sinal chega na máquina pelo IP. Como é que o meu sistema operacional sabe, esse pacotinho que veio na internet aqui, chegou na minha máquina, como é que o sistema operacional sabe para onde que ele tem que mandar? Para qual programa que ele tem que mandar esse sinal? Tá vindo? Esse pacotinho de dados que veio aqui é do LOL, é do Dota, é do navegador, é do antivírus? De quem que é esse pacotinho que está chegando? Como é que ele sabe isso? É do banco de dados que eu estou trabalhando aqui, ó? É do banco de dados? Como é que ele sabe isso? O sistema operacional sabe isso através de um outro detalhezinho da minha rede chamado de porta, tá? Se eu digitar aqui no nosso PostgreSQL, ó, deixa eu voltar para o PostgreSQL. Ó, então eu tenho o localhost, que é o IP da máquina, né? Local, e eu tenho a porta, 5432. 5432 é a porta padrão do servidor de PostgreSQL quando você instala ele. Então, a maioria dos servidores de PostgreSQL vão responder em qual porta? Na porta 5432. Então, o sistema operacional consegue identificar que um pacote que está chegando na minha máquina, para qual programa que é esse pacotinho de dados, pela porta. Vamos fazer a correlação rápida para entender.
Pensa que a gente mora num prédio, ok? A gente mora num prédio, tem lá 200 apartamentos nesse prédio. Aí o carteiro vem com uma cartinha do correio lá para você, né? E na carta tem o endereço do prédio, ok? Tem o endereço do prédio, mas o carteiro tem o endereço do prédio e o número do apartamento naquele endereço lá. Mas o carteiro não consegue ir na porta do seu apartamento para entregar a carta. Não consegue. Porque a portaria lá embaixo vai barrar, não vai deixar ele subir lá, o carteiro não vai poder subir lá no apartamento para entregar a carta. Não pode. Então, pensa o correio como o meu protocolo de rede da internet está entregando o pacote para mim na minha máquina. Pensa o prédio como a máquina, o pacote da internet é o carteiro chegou e entregou a carta na portaria do prédio. Ok? Aí o porteiro do prédio ali é o sistema operacional da máquina, ele pega as cartas e verifica, ó, é do apartamento 10, ele bota o apartamento 10. É do apartamento 100, ele vai entrar no apartamento 100. Então, o porteiro é o SO, ele trabalha para dentro da tua máquina. E para fora, a gente tem os roteadores de internet, toda a estrutura da internet que trafega o sinal para a internet e identifica a minha máquina por IP. Tá? Então, sempre que eu quiser identificar um servidor, eu tenho que saber o IP e a porta do programa que eu quero usar. No caso do PostgreSQL, que a gente vai trabalhar bastante, a gente vai sempre estar usando, por enquanto, no localhost, na máquina local, mas mesmo assim eu preciso da porta. E a porta é a 5432. Ok? Sabendo o localhost, sabendo a porta, o que eu tenho que saber mais para logar no banco de dados? O usuário e a senha que está configurada no servidor. Senão, não tem acesso. Qual que é o usuário padrão do PostgreSQL? O usuário é, que a gente trabalha como administrador nele, que é o Postgres. Esse é o nosso usuário, tá? E a senha? A senha a gente define na instalação do banco de dados. Então, quando você está instalando esse banco de dados, ali você define a sua senha. Então, a senha padrão que a gente usa na FF aqui é o post DBA, tá? Então, esse é o conceito que a gente tem de rede por trás do banco de dados. Então, o que eu falei ontem na aula, que até o semestre passado, as aulas acabavam não se encaixando muito, né? E a partir de agora, a gente vai perceber que as aulas começam a se agrupar, a se encaixar. Então, perceba que eu estou falando de banco de dados, mas para explicar o conceito do servidor de banco de dados, eu estou falando de redes para vocês. Vocês nem aprenderam redes ainda, tá? Então, eu estou introduzindo um conceito para vocês, vocês vão ver isso detalhadamente numa matéria mais para frente no curso, ok? Então, assim, percebam que, como eu disse na aula passada, cada disciplina do curso é um Lego, é uma pecinha que vai começar a se encaixar, banco de dados com linguagem, com redes, com engenharia de software, para quê? Para que vocês tenham a base e o suporte para conseguir construir um sistema. Ok? Volta para o slide aqui, então. Aqui. Então, a gente logou, a gente tem nosso servidor. Repara que também na figura, ó, a portinha aqui aparecendo aqui, ó, 5432, tá vendo? Então, digitamos a senha lá, o usuário é a senha, logou. Né? Ah, eu quero criar um banco de dados novo. Como é que eu faço? Botão direito database, new database. Dou o nome do banco de dados, digo quem é o dono, ó, é o usuário Postgres, que a gente logou nele, né? E vou criar o banco de dados lá. Ok? Eu vou criar o banco de dados. Outra coisa que vamos fazer na prática, isso aqui é uma série de passos que a gente está vendo, que eu vou fazer na prática toda semana que vem. Bom? Outra coisa que a gente vai fazer na prática é o quê? É usar esse cara aqui, ó. SQL Power Architect. Eu perguntei para os meninos ontem na aula qual que era o programa que vocês desenhavam os diagramas de banco de dados, né? Eles me falaram que era o que vocês usaram o Draw.io, né? Vocês usaram o Draw.io, né? Para desenhar. O Draw.io é legal, é um excelente programa. Eu consigo desenhar os diagramas nele bonitinho, excelente, muito bom o programa. E eu uso o Draw.io também. Só que a gente quer andar um pouquinho mais isso daí. Eu não quero só uma ferramenta, mostrar para vocês uma ferramenta que desenhe o diagrama. Eu quero mostrar uma ferramenta que seja uma ferramenta do tipo
Case. Computer Aid Software Engineer. A computação é um software de computação que auxilia nos projetos, tá? Então, a gente vai esse software faz o quê? Eu desenho o diagrama nele, ele consegue se conectar no meu banco de dados, ok? E gerar o banco de dados a partir do diagrama que eu desenhei, tá? Então, nós vamos chegar nesse ponto aqui, ó, de desenhar esse aqui, ó, o diagrama e usar essa ferramenta para gerar o banco de dados para a gente, ok? Então, nós vamos chegar nesse ponto aqui, ó. Usar uma ferramenta para desenhar e gerar o banco pronto. Mas antes de usar esse Power Architect, nós vamos aprender os comandinhos para entender os comandos, porque senão o Power Architect gera um monte de comando para a gente e a gente não entende esses comandos ainda. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de diagrama que a gente gera no Power Architect. Esse diagrama que a gente está vendo aí é exatamente esse diagrama aqui, que virou um diagrama de modelo físico. Reparem, ó. Vocês conheciam o diagrama assim ou não? Vocês não viram nenhum exemplo assim para vocês, não mostraram? Sim ou não, povo? Responde aí para mim no áudio. Por curiosidade, eu pesquisei na internet, mas ainda não chegou a Não ver, não. mostrou, né? Paramos Não na mostrou, né? terceira forma normal, se não me engano. Tá. Então, assim, Sim. ó. Esse diagrama aqui é um diagrama de modelo físico, tá bom? É um diagrama de modelo físico. Então, ele tem uma anotação um pouquinho diferente. Essa anotação aqui, ela vale para vários programas de anotação. Então, repare o seguinte, ó. Vamos entender, ó. Primeira coisa, tudo que é chave primária está separada por esse tracinho aqui, ó. Fica na parte de cima e recebe a anotação aqui em cima, ó. PK. Então, chave primária, chave primária, e assim por diante. Quando eu tenho uma chave estrangeira, ela identifica por FCAL. Lembra que eu falei ontem para os alunos que vieram que a gente vai parar de usar a chave estrangeira? Vai parar de falar o termo chave estrangeira? A gente vai começar a usar na sala o quê? FK, Foreign Key. Por quê? Porque os softwares usam esses termos. Ok? Então, o software que a gente vai utilizar hoje não está escrito a chave estrangeira, está escrito Foreign Key, FK, que é os termos que a gente usa por aí. Bom? Então, a gente identifica com FK. FK, FK. Ok? Se eu quero que o campo não seja nulo, ó, o comandinho diz que ele é not null, não pode entrar nulo. Ok? Bom, vamos pegar um exemplo de FK. Repare que o estado se relaciona com a cidade. Né? Se a gente olhar o diagrama anterior lá, ó, a gente vai ver que cada estado pode possuir N cidades. Então, a chave estrangeira vem para cá, do lado N. Beleza, a gente sabe de tudo isso. Joia? Então, vamos reparar aqui, ó. Então, a chave estrangeira de estado, ó, ID este, veio para aqui, ó, como chave estrangeira. Então, a primária daqui veio para cá como estrangeira. Beleza. Como é que eu sei que é 1 para N, se é N para M, se é 1 para 1, esse tipo de notação? Não tem a cardinalidade aqui, tá vendo? Não tem umzinho aqui e não tem o N aqui, ó. Não tem. Né? Como é que eu sei isso? Reparem aqui, ó. Vou até mudar a cor da minha canetinha. Um azulzinho. Repare aqui, ó. Esse símbolo e esse símbolo, tá? Através desses símbolos aí, a gente vai saber qual que é a cardinalidade do meu diagrama. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver uma relação 1 para 1, eu sempre vou ter assim, ó. Vai ter um tracinho na ponta, igual tá aqui, ó, tá? Isso significa 1. Então, vai estar 1 dos dois lados. Quando eu tenho 1 para N, eu vou ter, de um lado, o tracinho significando 1, e do outro lado eu vou ter um tracinho e mais um pezinho de galinha. Vou ter um pé de galinha ali, ó. Volta aqui, ó. 1 e N. Ok? Se for muitos para muitos, no modelo físico, moçada, a gente não representa muitos para muitos, tá? Ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Até desmembrou já o muitos para muitos aqui, ó. Tá? Mas o nosso modelo lá, a gente sabe que está no relacionamento.
Bom, aqui eu tenho a tabela. Tá? Então, aqui tem um muito só. Tá vindo muitos e tá vindo muito só. Tá? Então, tá chegando a chave estrangeira daqui e a chave estrangeira daqui também. Tá? Bom, o que significa 1 para N, povo? Alguém sabe explicar o que significa 1 para N? Por que eu falo 1 para N? E eu represento aqui, ó, o N. Falar? Acho que a pergunta não ficou boa. Deixa eu reformular a pergunta. Peraí. Para N, vocês entendem o que é? A chave estrangeira migra para outra tabela. Ok? Beleza. Vai ter uma situação que eu acho que vocês não viram ainda. O que acontece? Vai ter situação, no caso aqui não é, tá? Ó, a chave estrangeira aqui, ela é o quê? Ó, not null. Tá? A chave estrangeira não pode ser nula. Mas pode acontecer algumas situações de sistemas que a chave estrangeira pode ficar nula. Ok? E eu tenho que representar isso no meu modelo físico. Então, eu vou pensar no lado N. Ó. O lado N vai ter vai ter um tracinho. Aqui, bosta. Um tracinho, um pezinho de galinha. Tá? O pé de galinha aqui, ó, na ponta, significa o N, que é a cardinalidade máxima. Então, é a cardinalidade máxima daquela chave estrangeira. Tá? E o tracinho significa 1, que é a cardinalidade mínima. Então, aqui nesse cara aqui, ó. O que significa isso? Que a chave estrangeira que vier para cá, né? Eu sou obrigado a ter uma chave estrangeira preenchida aqui, ó. Eu tenho que subir valor 1, valor 2. Ela não pode estar vazia nunca. Porque esse desenho aqui, ó, me impede de entrar um zero, por exemplo, entrar um null da vida, impede, tá? Se eu quiser desenhar um diagrama aonde eu possa permitir que a chave estrangeira não seja informada, que ela não seja not null, que ela possa ser nula, né? Essa figurinha aqui muda, tá? Ela fica assim, ó. Vou ter o pezinho de galinha, né? Em vez do tracinho, eu vou ter uma bolinha aqui, ó. Essa bolinha significa que pode ser nula a chave estrangeira. E essa situação vocês não viram ainda, mas tem que começar a pensar nela porque ela pode acontecer, tá bom? E ela acontece bastante vezes. De ter uma chave estrangeira que é nula, tá? Então, por enquanto, não se preocupe de ter que usar, mas saibam que existe a notação, modelo físico, tá? Que ele pode aparecer e ele tem que saber diferenciar quando eu tenho um tracinho com o pezinho de galinha ou uma bolinha com o pezinho de galinha lá, tá? Isso significa o quê? Que aqui pode ser de 1 até N, e se for bolinha, pode ser de 0 até N, tá? Então, a gente está dando mais detalhes para a nossa cardinalidade, tá bom? A gente está detalhando mais essa cardinalidade. Assim como também, eu posso ter esse cara aqui que é de 1, ó, ele pode estar assim, ó, bolinha, que pode ser de 0 até 1. Esse cara aqui significa de 1 até 1, tá? E eu posso ter a bolinha também para significar de 0 até 1. Pode acontecer? Pode acontecer. Bom, a gente vai ter situações que isso vai acontecer também. Então, essas notações que a gente pode encontrar. Pezinho de galinha com 0 ou com tracinho. Notação de um para 1 ou de 0 até 1, que é com bolinha e com tracinho. Outra situação que pode acontecer, repara aqui, eu vou trocar a cor de novo na minha caneta aqui. Ó. Vou pegar um verde agora. Repara o seguinte, essa tabela aqui, ó, tá? Então veio o ID car para lá e foi o ID produto para lá, né? O que eu poderia fazer? Dizer que a combinação de ID car mais ID produto comporiam uma chave primária, uma PK junto, tá? PK junto. Nesse modelo que foi desenhado de propósito aqui para poder forçar vocês a pensarem, tá?
Reparem que as duas aqui, ó, elas não são PK, ó. Elas viraram apenas FK, ó. Tá vendo? Só FK. E foi eleito uma outra chave, opcionalmente, como PK. Tá? Como as duas aqui, o ID Pro e o ID vieram apenas como FK aqui na tabela, então a linha ficou o quê? Pontilhada. Tá? Se eu fosse desenhar esse carinha aqui e dizer que os dois aqui eram PK mais FK, que é duas chaves estrangeiras que viraram primárias na tabela, essa linha aqui, ó, ela não seria pontilhada. Ela seria uma linha inteira, dessa forma aqui, uma linha contínua, tá? Ia vir uma linha contínua para cá. Não ia vir uma linha pontilhada. Ok? Aí o que aconteceria? O ID CAI, o ID PROD, além de chave estrangeira, ia também ia ser uma chave primária. Bom, ia ser PK e FK ao mesmo tempo. Entenderam isso? Nós vamos ver tudo isso na prática, tá, moçada? Vai ficar tranquilo. Depois vamos fazer isso na prática para entender. Bom, primeiro, entender as notações do diagrama e alguns conceitos que eu passei. Alguma dúvida? Pergunta que eu vou mudar o slide. Só essa questão do nulo, que eu ainda estou meio confuso. Pensa assim, ó, vamos pensar numa situação para ficar mais claro. Pensa que eu tenho uma tabela de contas a pagar, ok? Vamos supor que eu tenho um sistema lá que eu cadastro minhas despesas da minha casa lá, conta de água, conta de luz, a parcela do financiamento da casa, a parcela do carro, o seguro, cadastro esse sistema aí, ok? Quando chega uma conta na sua casa para você pagar, a conta de água, por exemplo, você sabe que a conta existe, você sabe o valor dela, você sabe quando ela vence, não sabe? Sabe. Aí você vai lá e cadastra no teu sistema lá. Conta de água, era Sabesp, que está vencendo no dia 15 do 3, no valor de R$ 200, tal. Mas você vai pagar isso quando? Lá no dia 15 do 3. Você sabe qual banco você vai pagar? Não, você não sabe ainda. Você pode pagar no Banco do Brasil, no Banco Bradesco, no Santander, você pode pagar pelo PicPay, você pode pagar pelo jeito que você quiser. Por isso que eu não sei como é que eu vou pagar ainda. Tá? Mas na sua tabela de conta lá que você tem no seu sistema, já vai ter um campinho lá, nessa tabela, que vai ser o ID do banco onde você pagou. Tá? Só que você não sabe ainda. E esse ID do banco vai estar amarrado na tabela banco. Vai estar assim, ó. Vai estar assim, ó. Vai estar assim, pensando uma tabelinha assim, ó. Vou botar a tabela lá que vai ter o ID da conta, que eu quero pagar, o valor, vai ter o vencimento, né? E vai ter o banco que eu quero pagar, o ID do banco onde eu vou pagar isso aí. Esse cara aqui é uma FK, tá? Que a tabela conta. A pagar. Eu vou ter a tabela banco também. Vai ter o ID do banco e o nome do banco. Então, esse ID do banco tá ligado ali, ó, com aquela coisinha lá. Então, um para muitos. Né? Um para muitos. Aqui tem que ser zero. É a situação do zero que está testando aqui. Beleza. Por que zero? Quando eu cadastrar a conta aqui, ó. Ah, conta 10, Sabesp, valor de R$ 100. Beleza, esse valor aqui, coisa ali e tal. E o banco que eu vou pagar? Eu sei. Eu não sei o banco ainda, eu não paguei ainda. Eu sei que a conta existe, tem que entrar na minha previsão de despesa lá do mês, mas o banco que eu vou pagar eu não sei ainda. Eu tenho conta em 3 bancos, eu posso pagar pelo aplicativo, eu não sei onde eu vou pagar ainda, né? Então, nessa situação aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tenho que deixar esse cara aqui entrar como valor nulo, porque eu não sei ainda onde eu vou pagar. Então, vai entrar lá o valor 10 para o ID, na descrição vai entrar Sabesp, o fornecedor da Sabesp, R$ 100 é o valor da conta,
vencimento que é no dia 15/3 lá, normal, né? Mas o banco onde eu paguei, eu não sei. Entra nulo. Para aceitar entrar nulo, Professor, no diagrama, eu tenho que deixar esse diagrama com um zerinho aqui, ó. Se eu fizer assim no diagrama, ó, pauzinho, ele não deixa entrar nulo, tá? E eu preciso entrar nulo nesse caso aqui. Ah, quando vai preencher o ID do banco, professor? Quando entrar na opção do sistema lá, pagamento. Quando entrar na opção de pagamento, o que vai acontecer? Eu vou pagar, vou dizer que está pago e vou preencher esse carinha com o ID do banco. Ah, o banco 10. Paguei ele. Entendeu? Por quê do ID, do zero lá? começando a entender. Professor, fazer uma pergunta para você. Ah, Que daí ele fez as perguntas interessante. Nesse caso do banco, aí tá falando do ID. O ID também pode ser tanto inteiro, né? Mas no caso do NU, não poderia trocar esse NU para um varchar ou algo do tipo? não, não. Não. O NU, moçada, o NU não é do tipo numérico, o NU não é do tipo varchar. O NU é uma grandeza no banco que é nula. Nu. Então, o campo nulo é nulo. Entendeu? Não tem valor. Beleza. Entendeu? Não é porque é nulo, não é porque tem a palavra escrito nulo que ele vai achar, não, tá bom? Nu é nulo. É nulo. Joia? Beleza. Então não Beleza. confunda a palavra nulo com palavra mesmo, com texto. Vamos continuar. Aí ele vai mostrar, ó, tudo que eu expliquei para vocês aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, o campinho, ó, tracejadinho, ó, esse cara aqui, ó, tracejado, que tá mostrando aqui, ó, que é uma relação não identificada, né? Que a chave estrangeira não vai ser uma PK lá na minha, não vai ser PK. Se eu boto identificada, ela vai virar uma PK, além de FK, tá? Ela vira uma PK. Então, o padrão é não identificado. Aí, no caso aqui, ó, a cardinalidade. Na tabela estado, que é essa aqui de cima, é exatamente 1, então tem que ter 1. E do lado de cidade, a relação é 1 ou mais. Então, é 1 até N. Se eu boto aqui, ó, 0 ou 1, fica assim, bolinha, tracinho. Se eu boto 0 ou mais, fica bolinha, pezinho de galinha. Nesse caso aqui ficou tracinho, pezinho de galinha, que é como está aqui, ó. Tá? Então eu posso ter a opção de aquele campo aceitar 0 ou 1, 0 ou mais, 1 ou mais, ou 0 ou 1. Ok? Então ele vai me permitir opções. E com isso eu configuro a relação aqui entre as tabelas, ó. Tá? Postergabilidade. Isso aqui a gente deixa dar um postergável. Regra de atualização. O que é isso? Vamos supor assim, ó, o padrão é restrito, tá, moçada? O padrão é restrito por quê? Vamos supor que eu boto aqui, ó, que é o mais comum, tá? Cascata. Ok? Vamos supor que eu boto cascata. Vou voltar no diagrama para trás aqui para entender melhor. Vamos supor que eu boto cascata. E eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, nesse aqui, ó, o 1 é o estado de São Paulo. Tá ok? 1 é o estado de São Paulo. Aqui na cidade 1 é Fernandópolis. Beleza? E em Fernandópolis aqui eu tenho 10 clientes. Eu tenho 10 clientes cadastrados em Fernandópolis aqui. E esses 10 clientes têm 100 compras feitas. E cada compra tinha 10 itens, então tem 1.000 itens cadastrados aqui. Tá? Pensa a situação. Então, um estado, uma cidade, a cidade tem 10 clientes, cada cliente fez 10 compras, então tem 100 compras cadastradas no sistema, e cada compra tinha 10 produtos, então tem 1.000 produtos da venda que foi feita para o carrinho lá. Tá bom? Se eu colocar restrict, o que vai acontecer? No restrito, se eu tentar pagar São Paulo, o que o banco vai me falar? Que ele não pode apagar, por quê? Fernandópolis está cadastrado nele, então ele não deixa pagar. Ele vai dar uma mensagem de erro, ó. São Paulo não pode ser pagado porque tem uma dependência relacional com a tabela cidade. Ele bloqueia. Ele só vai deixar eu pagar São Paulo se não tiver nenhuma cidade cadastrada no estado de São Paulo na tabela de cidade. Entenderam isso? Tranquilo? Bom, ninguém se manifestou, tá tranquilo. Então vamos lá. Agora imagina o contrário. Se eu venho aqui, ó, escolho aqui, ó, cascata. Tá? Se eu escolher cascata ali, o que vai acontecer? Eu vou mandar excluir São Paulo. Joia? O que o banco vai fazer? Vai vir aqui, verifica a cidade.
Ah, tem uma cidade que é São Paulo, que é Fernandópolis. Beleza. Ele vai tentar excluir Fernandópolis. Vai conseguir? Não vai. Aí ele vai em cliente, que é a dependência aqui, ó. Ele vai achar 10 clientes cadastrados ali. Consegue excluir o cliente? Não. Ele vai lá na venda. Tem muita venda cadastrada. Ele verifica o carrinho. Tem cadastrado. Aí para baixo tem alguma coisa? Não. O que ele faz? Ele exclui as 1.000 produtos do carrinho, exclui as 1.000 vendas, as 100 vendas, apaga os 10 clientes, apaga a cidade, para depois apagar o estado. Ele está apagando em cascata. Tá? Por isso que a gente não usa cascata. Porque o risco de dar uma meleca, eu ia falar um palavrão, o risco de dar uma meleca é muito grande. Tá bom? A gente fazer uma caca é enorme. Então, quando a gente configura como restrito. Porque eu quero que o banco não faça a caca que o usuário pede. Entenderam isso, moçada? Então, isso vale para atualização e vale como regra de exclusão também. Os dois O restritos. restrito só o administrador consegue fazer Nem o alguma coisa. administrador. Nem o Nem o administrador. administrador. Não. Restrito faz o quê, ó? Ah, eu quero apagar São Paulo, tem que vir manualmente apagar os 1.000 aqui, depois manualmente apagar os 100, depois manualmente apagar os 10, depois manualmente apagar Fernandópolis, para depois você vir apagar São Paulo. Entendeu? Por que restrito? Para evitar problema. Você nunca vai querer no teu banco que a partir de uma exclusão de uma tabela primária, como essa aqui, eu consiga apagar até a movimentação que teve no meu sistema. Pode E aí, acontecer isso, por é rápido. exemplo, aí se eu quiser apagar algum dado do restrito, que nem você tá falando assim, que é manual, eu tenho que fazer aquele comandinho lá, delete, alguma coisa. Não, Não. apagar é delete, mas nesse caso aqui é um delete que vai apagar tudo. Não O pode. drop poderia ser, então. Drop você dropa a tabela. Drop não é Ah, igual ao sim. delete, tá? O delete apaga um Ah, sim. registro da tabela. Drop apagar a tabela Entendi. inteira. Tá vendo inteiro, Bom? sim. Então vamos aprender isso aqui daqui Ok. a pouquinho. Vai? Pensa assim, moçada, o drop apaga a estrutura toda da tabela. E apaga a tabela em si. Joia? O delete vai lá dentro da tabelinha, apaga um registro da tabela só. Só que um delete, que apaga um registro da tabela, se eu tiver como cascata ou cascade, e for dar dessa tabela aqui, ó, e tiver cascade, o que vai acontecer? Ele sai apagando tudo para baixo. Eu não quero isso, tá bom? Por isso que a gente coloca restrito. Bom, o que mais? Aqui depois eu vou ter a parte de engenharia reversa. Esse sistema que eu vou fazer engenharia reversa também, tá? O que é engenharia reversa? É eu gerar o script do SQL para gerar de acordo com o diagrama. Que aprendi a fazer isso também, tá bom? Então ele vai gerar o script aqui, ó, para nós, a partir do diagrama. E automaticamente eu tenho aqui, ó, cadê? Eu tenho as tabelas criadas lá, ó. Tá? Eu consigo criar as tabelas. Então, é basicamente isso aqui. Então, o resto da aula de hoje foi basicamente para ensinar esse diagrama para vocês aqui, que é o diagrama de modelo físico, que vocês não viram ainda. Nós vamos desenhar esse diagrama mais para frente na aula. Provavelmente semana que vem, eu vou passar na segunda-feira uma atividade para poder desenhar um diagrama de modelo físico. Tá bom? Para treinar isso aqui. O que mais que eu tenho para passar para vocês aqui? Só hoje. Descarga. Eu não... 9h20, 10, 8h20. Deixa eu ver se está tempo já. Vamos introduzir isso aqui, ó. Uma introduçãozinha disso aqui já. Aproveitar. Bom, agora, moçada, a partir de agora, então, é matéria nova, tá? Vou passar só os conceitos iniciais da linguagem SQL, pra vocês terem uma noção do que eu estou falando, tá bom? Do que eu estou falando para vocês da aula passada. E segunda-feira a gente dá uma voltadinha para trás, porque essa parte que eu vou passar agora não é prática ainda, tá? É uma introdução só. A gente volta para trás, a gente desenha o modelo físico, a gente instala o banco de dados para depois voltar aqui na parte da SQL de novo, tá? Vou dar uma introduzida só. Então, vamos lá. SQL, ou em inglês, SQL, Structured Query Language, linguagem de consulta estruturada, ou SQL. É uma linguagem de pesquisa declarativa para banco de dados relacional. Então, todo banco de dados relacional tem SQL. Como eu expliquei ontem,
como eu expliquei ontem, o SQL segue o padrão, um padrão ANSI, que a gente chama de SQL 9.2. Então, o SQL 9.2, o que ele faz? Ele padroniza a linguagem SQL, ele padroniza isso aqui, ó, para todos os bancos de dados. Então, eu posso usar lá no Oracle, no Postgres, no MySQL, no SQL Server, no DB2. Qualquer banco relacional que eu pegar e eu digitar um comando select, por exemplo, um comando insert, um comando update, um comando delete, qualquer um deles vai funcionar. Porque isso tudo foi padronizado numa norma e todo mundo segue essa norma. Tá bom? Então não importa o produto que eu use, a linguagem SQL que eu vou aprender é a mesma. Joia? O que é permitido para cada fabricante? Cada fabricante pode estender essa linguagem com recursos diferentes de acordo com o seu produto. Tá? Então, poxa, que eu tenho um pacote extra de recursos lá que o Oracle não vai ter diferente. Vai ter, mas vai ser diferente. Tá? Mas o base, que resolve lá 90% dos meus problemas, 95% dos meus problemas, é igual para qualquer banco de dados. É igual. Ao mesmo conjunto de comandos, tá bom? Então, origem. O SQL foi desenvolvido originalmente nos anos 70, na IBM, em San José, dentro do projeto System R, que tinha por objetivo demonstrar a viabilidade da implementação do modelo racional proposto por COD. Então, aí a linguagem SQL, a gente vai ver o quê? Que ela se divide em grupos de comandos, tá bom? Essas definições, moçada, é teoria isso aqui, tá? Mas a gente tem que saber essas definições caem em prova. Isso aqui despenca em prova. Então, o primeiro grupo que a gente conhece aqui, ó, é o DML, que é o que a gente mais usa, que é o Data Manipulation Language, é o DML, linguagem de manipulação de dados. É qual que eu vou inserir registro, eu vou alterar registro, eu vou deletar registro, eu vou selecionar uma consulta de registro. Que era os famosos o quê? Insert para inserir, select para selecionar, update para atualizar e o delete para apagar algum registro da tabela. Então, esse conjunto de comandos, insert, select, update e delete, fazem parte do conjunto, do subconjunto da linguagem SQL chamada DML, ou Data Manipulation Language. Beleza? Eu tenho também a parte do SQL que é da criação, da definição de dados. É onde eu crio tabela, eu crio índice, eu apago tabela, eu crio sequências de indexadores, eu ponho um monte de coisa. Mas é basicamente o create e o drop. Então, se eu dou um create table, eu estou criando uma tabela. Se eu dou um drop table, eu estou apagando uma tabela. Tá? Então, essa aqui é a Data Definition Language, a DDL. Então, o create e o drop fazem parte da minha DDL, que é um outro subconjunto dentro da linguagem SQL. Eu tenho também o DCL, que é o Data Control Language, linguagem de controle de dados. Esse cara aqui é composto pelo grant e pelo revoke. Esses caras dão permissão para o usuário. Então, eu posso ter lá o meu usuário Postgres, que é dono do banco, ele tem permissão total, ele fala o que quiser no banco de dados. E eu posso criar um usuário Jefferson lá, que é onde eu só dou autorização para ele fazer consulta de dados. Ele não pode incluir, ele não pode alterar, ele não pode excluir, só pode consultar. Você pode rodar comando select. Tá? Então, eu consigo colocar acesso ou tirar acesso dos usuários aos dados do banco de dados. Isso eu faço através de um comando de DCL, que é o Grant e o Revoke. Eu tenho também o DTL, o Data Transaction Language, linguagem de transação de dados. Data Transaction Language, que é o nosso DTL. Que é composto por quê? Por transação, controlar a transação. Não vou falar de transação mais para frente com vocês, mais detalhadamente. Mas pensa assim, ó.
Pensa que eu tenho que gravar, eu dou um comando para gravar no banco de dados, eu tenho que gravar uma venda, e nessa venda tem um produto que não está cadastrado ainda. Então, eu tenho que cadastrar o produto, depois a venda. Então, eu estou atualizando duas tabelas, tá? E eu quero o seguinte, ó, eu quero que, se não gravar o produto, se der um erro no produto, eu não tento gravar a venda. Ou se eu cadastrei o produto e deu um erro na venda, eu apago o produto automaticamente, tá? Então, para isso, a gente usa transação. Então, a transação me permite fazer o quê, ó? Eu abri uma transação, eu fecho a transação. Então, só vai dar ok no processo e tudo rodar certinho, aí eu fecho a transação. A parte de transação, moçada, vamos ver mais para frente no curso. Provavelmente vocês vão ver transação no semestre que vem ainda, tá? Na próxima matéria de banco de dados. Transação é um negócio um pouco mais avançado. Quais são os comuns de transação? O Start Transaction, para iniciar. Se tudo correr bem, não der nenhum erro, eu dou um commit para fechar, gravo os dados. Se der algum erro, eu dou um rollback. Ele desfaz o que ele alterou e não tinha dado erro. Ele descarta o que foi alterado. Tá bom? Cláusulas. Cláusula de consulta, tá, moçada? Isso aqui depois, não vou nem falar agora isso aqui. Operador lógico a gente tem. End or not. Normal, igual a linguagem de programação. A gente tem operador relacional. Menor, maior igual, igual, diferente. Igual a linguagem de programação também. Só que a gente tem dois operadores diferentes, que é o between e o like. Tá? Vamos aprender eles depois certinho. Aqui, ó. O igual não é. Vou falar. O igual no SQL é só um só? Não é É um igual. só. É só um só. Um só. É um só. Tá? Isso aqui são cláusulas de comando que a gente vai encontrar, tá, moçada? O o where, o group by, o have, o order by, o distinct. Vamos aprender tudo isso aqui esse semestre, ó. Tudo isso aqui nós vamos usar de comando isso aqui esse semestre, tá bom? Operador lógico, relacional, função de agregação, para poder fazer, ó. Cadê? Calcular média, contar, somar, achar um valor máximo, achar um valor mínimo. São funções. Então, aprender também do semestre aqui também, tá? E a partir de agora, realmente começa o nosso PostgreSQL. Tá? Podia até baixar aqui já. Tá? Eu vou parar por aqui. Eu vou postar esses dados para vocês depois, lá no Classroom, mas só para vocês terem a parte que é aqui. Aqui para frente, moçada, não tente fazer isso aqui, tá? Já começa, ó, a fazer exercício, ó. Tá vendo? Exemplo de alter, até manipular todas as tabelas. Então, semana que vem a gente aprende a criar tabela já no banco de dados, tá bom? Só fechar isso aqui. Tá? Beleza? Depois eu posto para vocês lá. Vou exportar o PDF aqui já. Tinha exportadinho. Aí, bonito. Fecha, 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 fecha. Sim, fecha. Aí, beleza. Bom, pessoal, eu acho que para hoje tá bom. Ah, o Leonardo perguntou no chat e não perguntou na voz, eu não vi. Dá para contar SSH? Dá. Tá bom? Se for o texto, dá para contar SSH também. Tá bom? Bom, para de compartilhar minha tela aqui. Para a apresentação. Vou parar a gravação também.